Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Aqui estamos mais uma vez, num sábado, primeiro sábado do mês, para refletirmos sobre o Evangelho de Jesus, a doutrina espírita, que é uma grande bênção nas nossas vidas. Como nós estamos no primeiro sábado de setembro, e setembro, para nós espíritas, significa Alta de Souza, eu vou começar, embora a fala não seja inteiramente sobre ela, mas eu vou começar com uma observação muito interessante que o professor Clóvis Tavares coloca nessa edição comemorativa do centenário de Alta de Souza, que é o primeiro encontro dela, Alta, espírito, com o médium Chico Xavier. Isso foi publicado, relatado por Dr. Elias Barbosa na obra No Mundo de Chico Xavier. E aí ele fala o seguinte: o encontro primeiro dela com o médium, né? Recorda, ele perguntando a Chico, recorda de modo particular alguma produção que ficasse inesquecível em sua memória? E Chico responde: sim, recordo-me de um soneto intitulado Nossa Senhora da Amargura, que, se não me engano quanto à data, foi publicado pelo Almanaque de Lembranças de Lisboa, na sua edição de 1931. Eu estava em oração certa noite, quando se aproximou de mim o espírito de uma jovem, irradiando intensa luz. Pediu papel e lápis e escreveu o soneto a que me referi. Chorou tanto ao escrevê-lo que eu também comecei a chorar de emoção, sem saber, naquele momento, se meus olhos eram os dela ou se os olhos dela eram os meus. Mais tarde, soube por nosso caro Emanuel que se tratava de Alta de Souza, a admirável poetisa do Rio Grande do Norte. E aí, antes da prece, eu quero ler o final do prefácio deste livro, escrito pelo professor Clóvis, que o livro foi todo preparado por ele, e ele faz o prefácio. Ela voltou do mundo sem lágrimas e sem morte, para trazer-nos a formosura de seu pensamento e os mais comoventes apelos do seu virtuoso espírito, para descortinar-nos, amorosa e sábia, a magnífica beleza do reino de Deus, na luz de seus versos suaves e envolventes, e estimular-nos, qual mãe carinhosa, a conquista desse reino. Alta voltou. Rede viva, aqui está conosco, em abençoado convívio. É bem certo que o Senhor, que nos aproximou uns dos outros e nos uniu pelos laços mais santos da vida, não nos separa nunca, nem destrói transcendentes lianos do espírito. Alta aqui está, pelo pensamento e pelo coração, mais viva que outrora, quando peregrinava entre saudades e lágrimas, pelos áridos caminhos do agreste e do sertão de sua terra natal. Abramos carinhosamente seu novo livro, Tesouro do Mundo Maior, e meditemos nas sagradas lições da gentil mensageira da eternidade. Então vamos fazer a nossa prece, que na verdade é o primeiro soneto deste livro, e é uma prece a Jesus, de Alta de Souza. Senhor, protege os corações cansados, que se vão sem conforto e sem guarida,
no aguaceiro de lágrimas da vida, indiferentes ou desesperados. Ascendem para os céus todos os brados da alma humana, tristonha e dolorida. Balsamiza de amor toda ferida que punge o coração dos degredados. Degredados na terra tenebrosa, terra da sombra, estranha e dolorosa, recamada de prantos e de espinhos. Ampara, meu Jesus, quem vai chorando, entre dores e apulhos, soluçando na miséria de todos os caminhos. Então, assim começamos a nossa reflexão nesse mês de setembro, de tanto valor espiritual para nós, principalmente brasileiros, né? Porque nesse mês realmente a presença de alta está mais marcante, né, nos nossos corações. Todos nós nos voltamos mais sabendo que esse é o mês, né, do nascimento dela, 12 de setembro, né, é o nascimento dela. E aí fica aquela lembrança, as pessoas procuram os poemas dela, trocam poemas, trocam frases dela, e com isso a gente vai entrando em sintonia com Alta de Souza, porque, como disse o professor Clóvis, é a mensageira, né, da eternidade, a gentil mensageira da eternidade. Né? E como que ela consegue ser essa gentil mensageira da eternidade? Como que ela consegue passar para nós tanto carinho, tanta meiguice, tanta fé, tanto amor a Jesus, a Maria? Como que isso é feito? Através da doutrina espírita, através, principalmente, né, da santa mediunidade de Chico Xavier, que recebe e passa para nós, né, esse tesouro incalculável, de valor incalculável, que é a obra de Alta de Souza. Embora ela tenha escrito um livro de mais de 100 poemas em vida, chamado Horto, que poucos espíritas conhecem, mas que vale a pena buscar, porque é lindíssimo também esse livro, né, Horto. Mas ela, como mensageira da eternidade, usa, né, um meio para chegar até nós, que é a doutrina espírita. Mais um benefício que nós recebemos da doutrina espírita. E o que é a doutrina espírita? A doutrina espírita é aquele consolador prometido por Jesus, que está lá no Evangelho de João. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará um outro consolador. Né? E, como Jesus promete e cumpre, né, Ele enviou a doutrina espírita, escolhendo um grande missionário seu, Allan Kardec. Então, como nos chegou, né, a mensagem de Alta de Souza nos chega através da doutrina, mas como a doutrina chegou a nós? Através de quem nós temos hoje essa codificação toda, essa riqueza toda, iniciada, sim, nos 5 livros, no famoso Pentateuco de Kardec. Porque Jesus escolheu o missionário certo, né? Lógico. Allan Kardec. Hippolyte Léon Denisard Rivail.
né? Que as pessoas falam Rivail, mas na verdade é Rivaio. Então, veio Kardec. Nós temos num dos livros de Humberto de Campos, um conto, né, de Humberto de Campos que narra a entrada de Kardec numa grande reunião na espiritualidade em que ele recebe essa missão. Então, essas instruções todas que existem na obra codificada por Kardec, a começar do Livro dos Espíritos, perguntas que Kardec recebeu primeiramente, né, um pouco misturadas por assuntos em 50 cadernos, todo mundo sabe disso, né? E arrumou tudo, né? Porque como espírito de imensa luz, teve a clareza, teve a capacidade, né, espiritual, intelectual, de fazer aquilo tudo, e continuou, porque aqueles 50 cadernos, na verdade, se arrumaram, vamos dizer assim, apareceram no Livro dos Espíritos. E os outros livros? Então, Kardec continuou, ele não ficou apenas no Livro dos Espíritos. Isso é importantíssimo, para a gente pensar que ele continuou, dedicou sua vida toda à codificação da doutrina espírita. Cumpriu, né, rigorosamente a sua missão, com todos os sacrifícios, com todas as dificuldades, que nem é bom a gente aqui começar a relatar, porque a gente já sabe, todo mundo sabe, né? E ele continuou. Ele foi escolhido por Jesus, não negou e não deixou, porque às vezes nós somos escolhidos para determinadas missões aqui na Terra, mas a gente para no meio do caminho. Nós temos nosso livre-arbítrio. Então, quando as coisas pioraram muito para Kardec, ele poderia ter abandonado, mas não abandonou, né? Esteve sempre fiel à sua missão, ao seu compromisso com Jesus. Isso é assim, de um valor espiritual imenso, porque se fosse outro, poderia ser outro, como o próprio Espírito de Verdade falou, porque ele até um dia perguntou, e se eu falhasse? E se eu não aceitasse? Escolheríamos outro. Mas será que esse outro agiria como Kardec agiu? Mas ele não desistiu, ele não negou, ele continuou. Então, nós temos várias passagens, contos, né, sobre essas dificuldades pelas quais ele passou, que ele enfrentou realmente. Então, Jesus escolheu, né, Kardec para ser o grande codificador desta doutrina, desta futura doutrina, deste que seria o Consolador prometido por ele. Jesus prometeu e cumpriu, enviou, mas precisava de uma pessoa que fizesse o trabalho aqui na Terra. E essa pessoa foi escolhida. Foi Allan Kardec, né? Então, é importante que a gente pense nisso, né? E assim como Jesus escolheu Kardec, imagine, né, quantas escolhas Jesus fez para nosso benefício. Por que Jesus escolheu aqueles apóstolos? Por que Jesus escolheu Maria para ser sua mãe? Por quê? Né? São tantos os porquês que nós não alcançamos. Mas Jesus não errou nas suas escolhas. Jesus não erra, né? Então, por que Jesus escolheu Kardec? Ele sabia quem era Kardec, espiritualmente. E assim como Jesus escolheu Kardec e deu tudo certo, porque ele cumpriu a sua missão, né? Jesus, eu quero falar hoje aqui,
como estamos no 7 de setembro, data da proclamação da independência do Brasil, eu quero falar hoje aqui sobre outra escolha importante para nós, espíritas brasileiros, no dia 7 de setembro. Através de Chico Xavier, nós vemos no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que nenhum brasileiro deve ignorar. Todos os brasileiros espíritas devem ler este livro e meditar e refletir e grifar e anotar, porque é importantíssimo que a gente tenha conhecimento desse livro, que tenha conhecimento da importância desse livro para o nosso país. Então eu escolhi, né? Eu fiz duas escolhas hoje, né? Eu fiz a escolha sobre Alta de Souza, por ser setembro, e fiz a escolha sobre o Brasil, por ser 7 de setembro, baseado nessas duas escolhas de Jesus. Então, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de autoria de Humberto de Campos, né, nós vemos uma conversa no plano espiritual de Jesus com Eliú, né, que ele vai passando para Jesus, né, alguns relatos do que está acontecendo no mundo. E no capítulo 1, né, eles vão se direcionando para o sul, que é aqui, né, e chegam nessas terras que formam aqui o Brasil. E Jesus fala o seguinte: mãos erguidas para o alto, como se invocasse a bênção de seu Pai para todos os elementos daquele solo extraordinário, as terras brasileiras. E opulento, exclama então Jesus: para esta terra maravilhosa e bendita, será transplantada a árvore do meu evangelho de piedade e amor. No seu solo dadivoso e fertilíssimo, todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. Sob estes céus serão entoados os hosanas mais ternos à misericórdia do Pai Celestial. Aí fala que ele se corporificará na terra, né? Que seria, no caso, o Henrique de Sagres, e ele fala das 3 raças, né? Ele fala assim: instalaremos aqui uma tenda de trabalho para a nação mais humilde da Europa, se referindo aos portugueses, glorificando os seus esforços na oficina de Deus. Aproveitaremos o elemento simples de bondade, o coração fraternal dos habitantes destas terras novas, os índios. E mais tarde, ordenarei a reencarnação de muitos espíritos já purificados no sentimento da humildade e da mansidão entre as raças oprimidas e sofredoras das regiões africanas, para formarmos o pedestal de solidariedade do povo fraterno que aqui florescerá no futuro, a fim de exaltar o meu evangelho nos séculos gloriosos do porvir. Aqui, Eliú, sob a luz misericordiosa das estrelas da cruz, ficará localizado o coração do mundo. Então, quando a gente lê isso, a gente sente uma responsabilidade enorme por ser brasileiro. Uma responsabilidade espiritual. Principalmente, é lógico que os outros cristãos, né, que não são espíritas, não conhecem, muitos, né, a maioria, não conhece esse livro. Mas existe, né, um valor espiritual que
alcança os corações da maioria dos brasileiros. O povo brasileiro é conhecido no mundo inteiro pela sua fraternidade, pela sua alegria, pela sua receptividade. Ele é conhecido, o Brasil é conhecido assim, apesar de tudo que nós estamos vivenciando atualmente, porque nós, brasileiros, estamos, junto com todos os outros povos, vivenciando um período de transição planetária. Então, o Brasil não pode estar fora dessa transição planetária com todas as consequências que advêm daí. Mas a árvore do Evangelho foi transplantada, olhem que responsabilidade nossa, né? Transplantada da Judéia para o Brasil, né? Então, meus irmãos, eu trouxe 3 mensagens de Dr. Bezerra de Menezes, grande brasileiro, importantíssimo espírita brasileiro, que muito fez pela doutrina espírita, encarnado e desencarnado, porque é bom lembrar daquele convite, né, que todo mundo sabe, que o Dr. Bezerra recebeu de Maria Santíssima, pelo grau de espiritualidade já alcançado por ele, de ir trabalhar com ela em outros planos. E ele renunciou, não aceitou este convite para ficar ainda trabalhando em nosso benefício, onde, nos socorrendo, onde houvesse uma lágrima, onde houvesse uma necessidade de socorro, ele aqui estaria. Por isso, tantos e tantos e tantos espíritos têm essa fé em Dr. Bezerra de Menezes, porque recebem o benefício, é visível, o benefício recebido por nós, trazido por Dr. Bezerra de Menezes e sua imensa equipe. Porque não é ele sozinho, ele formou uma equipe de espíritos socorristas, médicos, enfermeiros, enfim, espíritos que aliviam as nossas dores físicas e morais. Já pensamos nisso? Já pensamos em repousar os páramos celestiais para ficar nesta terra de provas e expiações? É como se nós tivéssemos um oferecimento de viver numa casa riquíssima, com alto conforto. Não, eu prefiro ficar numa choupana, porque é lá que eu fico próximo dos miseráveis a quem eu quero ajudar. Mais ou menos isso que o Dr. Bezerra fez em nosso benefício. Então, eu estou aqui com o livro Bezerra de Menezes Ontem e Hoje, que narra, organizado por Juvanir Borges de Souza, e também ajudado, né, que ele foi por uma equipe de peso, né, Afonso Borges, Galego, Geraldo Campete, Zeus Vantuil, Marta Antunes e Maria Alves da Silva, que ajudaram na preparação deste livro, que é dividido em várias partes. Existem relatos, artigos dele, que foram publicados em jornal, que foram publicados no Reformador, uma entrevista também com ele, uma segunda parte de artigos e a terceira parte que hoje nos importa de maneira particular, que são ditados mediúnicos de Bezerra de Menezes, quer dizer, ditados, né? Não foram escritos, foram ditados. Então, pela psicofonia
de vários médios. Chico Xavier, Divaldo Franco e outros médios. Tem uma média aqui que eu até vou ler também, que eu nem conhecia. Vários médiuns que receberam ao longo dos anos essas informações, essas instruções, essas exortações de Dr. Bezerra de Menezes. Eu escolhi 3. Lógico, não vou ler todos por inteiro, porque algumas são longas, né? Mas a primeira que eu vou ler dá continuidade ao que eu abordei aqui no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Olhem só a concordância, né, de conteúdo. Então, na página 155, existe o capítulo 23, o Brasil e a sua missão histórica de Coração do Mundo e Pátria do Evangelho. No primeiro parágrafo, ele fala, foi recebido por Divaldo Franco, em 1989, em Brasília. Meus filhos, prossegue o Brasil na sua missão histórica de Pátria do Evangelho colocada no coração do mundo. Nem a tempestade de pessimismo que avassala, nem a vaga de dúvida que açoita os corações da nacionalidade brasileira impedirão que se consume o vaticínio da espiritualidade quanto ao seu destino espiritual. Começa assim e continua mais adiante. O herói silencioso da cruz, Jesus, né, de braços abertos, transformou o instrumento de flagício em asas para a libertação de todas as criaturas. E a luz que fulgurou no topo da cruz converteu-se em perene madrugada para a humanidade de todos os tempos. Todos os tempos. O Brasil recebeu das suas mãos, através de Ismael, a missão de implantar no seu solo virgem de karmas coletivos, com pequenas exceções, a cruz da libertação das consciências, de onde o amor alçará o voo para abraçar as nações cansadas de guerra, os povos trucidados pela violência desencadeada contra os seus irmãos, os corações vencidos nas pelejas e lutas da dominação argentária, as mentes cansadas de perquirir e de negar, apontando o rumo novo do amor, para que restaurem no coração a esperança e a coragem para a luta de redenção. Permaneçam confiantes os espíritas do Brasil na missão espiritual da Pátria do Cruzeiro, silenciando a vaga de pessimismo que graça e não colocando combustível da descrença, nem das informações malsãs nas labaredas crepitantes deste fim de século, prenunciador de uma madrugada de bênçãos que teremos ensejo de perlustrar. Jesus, meus filhos, confia em nós e espera que cumpramos com o nosso dever de divulgá-lo. Custe-nos o contributo do sofrimento silencioso e das noites indormidas em relação à dificuldade para preservar a pureza de nossos ideais ante as licenças morais perturbadoras que nos chegam, sutis e agressivas, conspirando contra nossos próprios propósitos superiores. E aí, mais adiante, ele fala o meio para alcançar o Pai amorável, bom, o exemplo de quem, renunciando a si mesmo, falando de Jesus, preferiu o madeiro de humilhação à convivência agradável com a insensatez.
E depois, na outra página, levai a bandeira luminosa, Deus, Cristo e caridade, é a bandeira de Ismael, né? Esculpida em vossos sentimentos, e trabalhai pela era melhor, que já se avizinha, divulgando o espiritismo libertador, onde quer que vos encontreis, sem o fanatismo dissolvente, mas sem a covardia conivente, que teme desvelar a verdade para não ficar mal colocada no grupo social da ilusão. O Brasil prossegue, meus filhos, com a sua missão histórica de coração do mundo e pátria do Evangelho, mesmo que a descrença habitual, o cinismo rotulado de ironia, o sorriso engargalhado estrídula e zombeteira tentem diminuir em nome de ideologias materialistas travestidas de espiritualismo e destrutivas em nome da solidariedade. Que nos abençoe Jesus, o amigo de ontem, que já era antes de nós, o benfeitor de hoje, que permanece conosco, e o guia para amanhã, que nos convida a tomar do seu fardo e receber o seu jugo, únicos a nos darem a plenitude e a paz. Muita paz, meus filhos. Que mensagem, meus irmãos. Mais atualíssima, impossível, né? E isso aí foram alguns trechos que eu pensei nessa mensagem, né? Em 1989. E aí, continuamos com o doutor Bezerra de Menezes em outra mensagem, muito importante também, aqui no capítulo, deixa eu ver aqui o número do capítulo, 38, intitulado Fidelidade a Jesus e a Kardec. Nós não podemos esquecer a importância de Kardec. Foi escolhido pelo Cristo e não está fora de moda, não está ultrapassado, obsoleto, nada disso, né? Então, lá no final da mensagem, o doutor Bezerra, isso foi em que ano? Eu gosto de dar o ano, né? Foi em 2001, né? Já nesse século. Meus filhos, necessitamos voltar a Jesus. Olha só, voltar é sinal de que nós estávamos afastados, ou estamos afastados. Necessitamos voltar a Jesus. Não nos esqueçamos em momento algum de que a adesão à proposta espírita é compromisso de autoiluminação. Não estranhemos as provas, não relacionemos as dificuldades, não reclamemos a chuva de calhaus ou os espículos do solo que nos ferem os pés. Sem qualquer masoquismo, aquele que elege Jesus compreende que é no sacrifício, filho dileto do amor, que encontrará a sua plenitude. Não temos outro roteiro a seguir, senão aquele que foi percorrido pelo incomparável benfeitor de todos nós. E num outro parágrafo, fidelidade a Jesus e a Allan Kardec é a proposta de sempre, nestes 144 anos, na época eram 144, né, de divulgação da abençoada doutrina espírita, fiéis aos postulados da codificação. Demos direito aos outros de se movimentarem nos níveis de consciência em que se encontram, sem nos perturbarmos com qualquer expressão aguerrida de combate ou destruição.
O Senhor não deseja a morte do pecador, mas o desaparecimento do pecado. Vós, como nós outros, que amais a Jesus, esculpi-o em vosso espírito, avançando com segurança para os dias de amanhã, aprendendo com as experiências do cotidiano a não repetir equívocos, e quando esses ocorram, a vos levantardes seguindo, confiantes, porque se o hoje é o nosso dia, amanhã é o momento da nossa paz. Porque, infelizmente, nós repetimos nossos erros em várias encarnações. Mas, se o hoje é o nosso dia, amanhã é o momento da nossa paz. Quando nós não repetirmos mais os nossos erros. Quando nós aprendermos que temos que seguir Jesus, temos que ser fiéis a Jesus. E nós, espíritas, temos que ser fiéis a Jesus e a Kardec. Como diz o Dr. Bezerra aqui, é a proposta de sempre. Fidelidade a Jesus e a Kardec. Na grande crise moral que se apresenta com as terríveis consequências da hecatombe momentânea e de outras que, por certo, virão, sede vós aqueles que permanecereis em paz, amando a todos ajudando e tornando-vos hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, em luta contínua contra as más inclinações. Porque, primeiramente, nós temos que lutar contra nós mesmos, contra as nossas más inclinações. Porque só assim nós conseguiremos ver o outro como nosso irmão e ajudá-lo a lutar contra as suas más inclinações. Então a luta começa dentro de nós, contra principalmente o nosso orgulho e o nosso egoísmo. E aí ele termina: Ave Cristo. Aqueles que aqui desejamos servir-te, oferecemos as nossas vidas e o nosso amor. Será que nós estamos oferecendo as nossas vidas e o nosso amor a Jesus? É uma pergunta que nós devemos nos fazer, né? Muita paz, meus filhos, e que o Senhor nos prodigalize bênçãos. Então, essa fidelidade a Kardec não é fanatismo, é esclarecimento, é conscientização do nosso caminho. Assim, nós vamos ter sempre à nossa frente uma luz. Vamos estudar Kardec, vamos estudar o Evangelho de Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo. Olhem que livro de valor. O Evangelho segundo o Espiritismo e todos os outros da codificação. Vamos estudar. Ah, mas eu não frequento lugar nenhum, grupo de estudo, estuda em casa sozinho, lê, que vai conseguir penetrar no seu coração. E procura um grupo sincero, leal a Kardec, a Jesus, que ainda existem esses grupos. E o terceiro texto, que foi o último escolhido nessa imensidão, foi difícil escolher um texto aqui nesse livro, iluminado mesmo, né? Uma mensagem recebida, uma mensagem de Dr. Bezerra. É importante que tudo aqui é de Dr. Bezerra. Todo esse livro, deixa eu ver aqui até quantas páginas tem esse livro. Detalhe importante, né? Deixa eu ver. 70 mensagens, 330 páginas. Adquiram esse livro, vocês vão gostar muito. Vão se sentir estimulados, né? A perseverar, a caminhar, a ler, a comentar, né? Levem para a mesa de reunião da sua família
Não a política de fulano ou cicrano. Não xinguem na mesa. Não falem mal dos outros na mesa. Levem o que você leu no livro do Dr. Bezerra. Olha que diferença de refeição vai ser. Né? Vamos levar os conceitos que nós recebemos através das boas leituras, transmitidas pelos bons espíritos e pelos médiuns honestos, pelos médiuns com responsabilidade, pelos médiuns que realmente são verdadeiros medianeiros, né, do plano espiritual superior. Então, a última que eu escolhi está no capítulo 18, intitulado Tempo de Luz. É uma mensagem que nos dá muita esperança, e recebida pela médium que eu particularmente não conhecia, confesso, Maria Cecília Paiva, no Grupo Ismael, numa reunião mediúnica no Grupo Ismael da FEB, do Rio de Janeiro, né? Em 1983. Há quem veja no findar do século XX apenas dores e amarguras. Entretanto, verificando o acervo de mensagens, livros enviados pelo grande além, compreenderemos que a Terra do século XX é um mundo abençoado, rico de luz, de informações sublimes. Aí pulando 2 parágrafos. Tempo de luz. As almas, aí ela começa a descrever por que ela chama de tempo de luz. Aliás, ele, né, Dr. Bezerra, através dela. Tempo de luz. As almas abeiram-se da fonte inesgotável do Evangelho, sequiosas de amor e claridade celeste. Como nós vemos, às vezes, pessoas que não se dizem espíritas, que até confessam a sua religião, né? Mas são interessados no espiritismo. Como vocês entendem isso assim? Às vezes uma reunião entre amigos, vizinhos e tal, nós somos abordados, né? Como que vocês explicam isso? Como que vocês, né, entendem isso assim? Olha só, são as almas sequiosas, né? Sequiosas de amor e claridade celestes. Querem esclarecimentos, né? Porque a doutrina espírita nos esclarece, né? Buscam o oásis da oração, compreendendo a necessidade do intercâmbio com os planos superiores. Aquecem-se os corações doridos no coração do Consolador, entendendo a bênção do momento que passa. A esperança, filha do céu, acaricia os desesperados, falando-lhes da sublime destinação reservada ao homem. Como nós vemos isso, como nós vimos isso aqui no Brasil, naquela tragédia, né, que abalou o Rio Grande do Sul. Pessoas desesperadas, mas com esperança. Olha só, aparente contraste, mas falavam em Deus, abraçavam-se, socorriam-se, né? Então, colocavam mensagens. Olha só, é a esperança, filha do céu. Acaricia os desesperados, falando-lhes da sublime destinação reservada ao homem. Tempo de luz. Kardec é lido, sentido e meditado. Cristo imolou-se numa cruz, ofertando-se como exemplo para a humanidade. Kardec hipotecou-lhe solidariedade, transmitindo em seu nome a mensagem do Consolador. A verdade brilha soberana, coroando o mundo de luz. O tempo é marcado como base, estrutura de um ciclo diferente. Tempo de luz, de paz, de progresso, de fraternidade. Pulsa o coração divino
estendendo suas vibrações ao orbe pequenino, mergulhando o vale em fulvas claridades. Pulsa o coração do homem em busca de seu Criador. Filhos, eis unidos céu e terra, Jesus e Kardec, contornando a casa triste das almas afogadas em dores e inundando-as de esperança e paz. Procuremos sentir, no silêncio de nossa prece, as vozes do além e aproveitemos o tempo de luz que a misericórdia divina nos concede. Não vamos jogar fora nosso tempo, vamos aproveitar nosso tempo. Nosso tempo é agora. Existe um livro de Emmanuel, livrinho, né, do tamanho, mas muito importante. O tempo é agora. Né? Então, vamos aproveitar nosso tempo de agora. E aí, para terminar, eu trouxe outro livro, do qual vou ler apenas umas poucas frases, que é o Viagem Espírita de 1862, que Kardec fez pela França, aproveitando 2 meses ou 3 de férias e visitando os grupos de espíritas. Aqui até tem um mapa muito interessante mostrando o contorno que Kardec fez. Para onde, meu Deus? O contorno que Kardec fez saindo de Paris e voltando a Paris. Aqui está um mapinha, saindo de Paris, passando por Sens, Lyon, Avignon, né? Bordeaux, aí vem no sul, né? No sul, aí sobe pelo oeste, Bordeaux, né? Saint-Jean d'Angély, Tours, Orleans e depois Paris de novo, né? Então, essa viagem ele fez num trem a 30 km por hora, na época. É muito interessante, né? A paciência dele, né? O objetivo dele, a perseverança de Kardec. Né? Então, eu vou ler só um trechinho, porque aí ele fez discursos vários. Ele respondeu em reuniões, ele respondeu a várias perguntas, deu várias orientações de como fundar um grupo. Esse livro é um tesouro, porque a gente vê assim, tão de perto a personalidade de Kardec, o que ele sentiu, os depoimentos dele, o que as pessoas falavam com ele, assim, com liberdade de falar, né? Ele não se colocou em nenhum pedestal, né? Isso é tão bom da gente ver, né? A simplicidade de Kardec. E eu vou ler apenas algumas frases, porque ele fala que o ponto capital do espiritismo é o lado moral. Kardec é o lado moral. E é aí que devemos envidar todos os nossos esforços para fazê-lo compreendido. E, coisa notável, é assim que ele é considerado agora, mesmo nas classes menos esclarecidas. Por isso, seu efeito moralizador é manifesto. Então, olhem só. E ele fala, aqui nesse trecho, o ponto capital do espiritismo é o lado moral. Isso é tão importante, o ponto capital do espiritismo é o lado moral. E eu até destaquei, lá na primeira página, escrevi lá, eu destaquei, achei tão bonito, quando ele fala que o que se busca na doutrina é, antes de tudo, o que toca o coração. Temos que sentir, temos que amar a doutrina, amar Kardec, né? E, realmente, terminando, ele fala, por mais iletrado que seja, né? Ele cita um exemplo, um depoimento de uma pessoa que era iletrada
e não deixou de compreender o Espiritismo, a doutrina. Ele compreendeu e se transformou, esse homem, né? É que, aí Kardec explica, o Espiritismo não é uma teoria abstrata, que só se dirige aos sábios. Fala ao coração. E para compreender a linguagem do coração, não há necessidade de diploma. Fazei-o penetrar por este caminho, na mansarda e na choupana, e ele fará milagres. Então, o Espiritismo, meus irmãos, não é dos intelectuais, né? Dos que têm diploma superior, doutorado, mestrado, nada disso. O Espiritismo, o importante é o lado moral e que toca o coração. Isso é importante. E não é uma teoria abstrata, que só se dirige aos sábios. Nós vemos nos grupos espíritas pessoas de todos os níveis, socioeconômico, intelectual. Não existe diferença de coração baseado em intelectualidade. Não existe isso. Então, qualquer um pode absorver e deve absorver a doutrina espírita, porque o ponto capital do espiritismo é o lado moral, não é o lado intelectual. Vou reler isso aqui. O espiritismo não é uma teoria abstrata que só se dirige aos sábios. Fala ao coração. E para compreender a linguagem do coração, não há necessidade de diploma. Fazei-o penetrar por este caminho, na mansarda e na choupana, e ele fará milagres. Então, que nós possamos entender esse aspecto do Espiritismo, que nós possamos nos livrar de certos preconceitos, de certas teorias materialistas, de certas teorias fruto do nosso orgulho, do nosso egoísmo. Não é por aí que o Espiritismo vai penetrar nos nossos corações, em nós. Não é por aí que nós realmente poderemos um dia ser bons espíritos. Porque enquanto nós pensarmos que somos os intelectuais, que dominamos a língua portuguesa e outras mais, somos privilegiados espíritas, nós estaremos muito abaixo dos outros. Como, inclusive, eu li um livro de Charles Shell, um protestante, né? Que mostrou a manutenção de um ambiente espiritual e que naquele dia ou naqueles tempos o culto não caiu, permaneceu cada dia melhor, porque existia uma substância. E essa substância, essa essência, se concentrava, gente, isso é muito lindo, se concentrava numa velhinha pobre, que sentava num dos últimos bancos do templo e não faltava aos cultos. Aquela velhinha, analfabeta, pobre, era a essência do culto. Ela, talvez até nem soubesse, era ela que mantinha, na verdade, que conseguia manter a vibração de paz, de espiritualidade. Ela era a essência do culto. Isso dito por um pastor protestante. Então, nós, mais do que nunca, temos que perceber isso. Nós temos que nos trabalhar para nós termos a essência dessa
dessas reuniões, dessa mensagem, com a nossa simplicidade, com a nossa humildade, com a nossa boa intenção. E acabando com o nosso egoísmo, o nosso orgulho, né? Deixando de lado um pouco essa intelectualidade que ajuda, sim, para nós entendermos, mas ajuda muito mais se nós formos amantes da doutrina, amantes de Jesus, de Kardec. Vamos buscar direcionar nosso coração para Jesus e Kardec, nossa fidelidade a Jesus e a Kardec. Então, que Kardec nos abençoe, que Jesus, nosso Mestre, nosso Salvador, possa continuar depositando a sua confiança em nossos corações. Vamos fazer a nossa prece. Jesus, nosso amado Mestre, queremos neste dia 7 de setembro, Senhor, agradecer a bênção desta hora em que podemos refletir sobre a importância de sermos espíritas brasileiros com acesso a tantas informações, a tantos esclarecimentos, graças à eficiência e à fidelidade do seu missionário, do seu emissário, Allan Kardec. Que possamos, Senhor, valorizar mais essa doutrina santa, né? Essa doutrina que realmente nos reergue, nos levanta, nos instrui, nos auxilia em nossa caminhada. Pedimos, Senhor, que fiques conosco, que abençoe nossas almas, que abençoe nosso país, nosso Brasil, para que ele possa realmente cumprir com a missão que tu deste a ele. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Assim seja.